Vamos ler Marcos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21 a 24 e depois 35 a 43. Essa é a história da ressurreição da filha de Jairo. O tema da nossa mensagem hoje é peça socorro a Jesus. Você está passando por uma dificuldade grande, peça socorro a Jesus. Tem alguém à morte na sua casa, peça socorro a Jesus. Tem alguma coisa morrendo em você, peça socorro a Jesus. Tem alguém ou alguma coisa morrendo ao seu lado, peça socorro a Jesus, porque Ele tem socorro para nos dar. Quem recebe aí, diga amém. Vamos ler então. Marcos 5, 21 diz: tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Versículo 35 diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Desculpe. Os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. A menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Pai santo, Pai bendito, tua palavra também é santa e é bendita. E ela é pão para aqueles que têm fome. Ela é vida para aqueles que precisam. Ela é água para o sedento e pão para o faminto. Que o Senhor, nessa noite, sacie nossa sede, nos fale ao coração, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse ambiente para nos falar, para nos ensinar. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. O texto está dizendo que Jesus estava voltando do outro lado do mar. Ele está falando do outro lado do mar da Galileia, porque Jesus acabara de voltar de curar um endemoniado num lugar chamado Gadara, tanto que o endemoniado é chamado também de o Gadareno. Jesus foi lá do outro lado só para curar esse gadareno. Ele volta, atravessa o mar de Galileia outra vez, e quando ele chega, vem ao encontro dele um homem, um dos principais representantes da sinagoga em Cafarnaum. Haviam várias sinagogas em Cafarnaum, e Jairo era um desses representantes, um homem muito importante. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, para
cultuarem, era um lugar de culto, era um lugar de ensino. E é impressionante que o texto diz que esse homem, sendo um representante importante, portanto, alguém que praticava o judaísmo e tinha uma boa e uma grande reputação entre os judeus, esse homem tem uma humildade muito grande. Ele se apresenta diante de Jesus e se prostra, em sinal de reverência, em sinal de humildade. Ele deixa o orgulho de lado, o preconceito, porque havia muitos judeus, especialmente os mais religiosos, que tinham inveja de Jesus, não gostavam muito dele. E o fato de alguém se aproximar de Jesus já podia ser entendido por aqueles religiosos como algo não apropriado, mas ele está decidido a suplicar pela sua filha. A sua filha está quase à morte em casa. O texto diz que ele insistentemente suplica pela sua filha. É assim, irmãos, que nós devemos sempre vir a Jesus. É quando a gente vem a Ele com o coração quebrantado, quando a gente deixa o orgulho de lado, quando a gente deixa aquele protocolo, né, muitas vezes tão distante, assim como Jairo fez. Ele se prostra, ele se humilha diante de Jesus, e quando as coisas começam a ficar às vezes difíceis para nós, como é rápido a gente precisar deixar de lado o orgulho e as coisas que a gente não faria antes, não é verdade? Ele sabia que a sua filha estava doente. E outra coisa, para você entender a aflição de Jairo, ou para você entender a aflição de um pai naquela época, você precisa se transportar naquele tempo e entender um pouco da cultura judaica daquela época. Para um pai perder um filho ou uma filha, não era somente uma perda pessoal, não era somente algo terrível, né? O normal é que os filhos enterrem seus pais e não os pais enterrarem seus filhos. Mas não era somente uma perda pessoal daquele pai, mas era também considerado um castigo para os pais. Um pai ou uma mãe perder um filho ou uma filha era considerado algo que era como se fosse um castigo. E mais ainda, porque o relato de Lucas 8,42, que é um relato paralelo da mesma história contada por Lucas, diz que ela era a única filha daquele homem. Ou seja, ali estava em jogo também a extinção da própria descendência daquele homem. Daí a angústia, a dor e a necessidade que aquele homem tinha de se apresentar diante de Jesus. O que nós fazemos? O que nós devemos fazer, irmãos, quando a corda se rompe? O que devemos fazer quando o sapato aperta? O que devemos fazer quando alguém está à beira da morte? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? É nessas horas que a gente precisa aprender. Com a Bíblia Sagrada nos ensina, e esse episódio aqui, uma história real, isso aqui não é uma parábola, uma coisa é um relato de algo que aconteceu de fato. A primeira coisa que nós vemos, diante da necessidade e diante da gravidade da situação, a primeira coisa que a gente vê é que Jairo pediu socorro a Jesus. Você sabe pedir socorro a Jesus? Você já pediu socorro a Jesus? Você precisa pedir socorro a Jesus. Só Ele pode nos ajudar. Às vezes a gente deixa para pedir socorro na última hora, né? Quando já está afundando, né? Quando está já com a água aqui, né? Mas ainda assim Jesus vai tomar a gente pela mão. Diga amém. Amém. Ele tomou um passo. Jairo foi pedir socorro a Jesus e ele sabia que a situação da sua filha era grave, que ela estava à beira da morte, mas ele também sabia que Jesus podia salvá-la, Jesus podia curá-la. Ou seja, todas as vezes, irmãos, que todos nós vamos passar por lutas, com certeza, não tenha dúvida disso. Todos nós passamos por tribulações,
Acabamos de passar por uma série de mensagens cujo tema era Passando pela Prova. Todos nós passamos pela prova, todos nós enfrentamos esses desafios, e todos nós temos que enfrentar essas lutas. Coisas difíceis acontecem na vida da gente, sim ou não? Mas, mesmo passando por aflições, nós podemos e sabemos que devemos e podemos pedir socorro a Jesus. Aqui no verso 24 diz uma coisa extraordinária, diz que Jesus foi com ele. Jairo foi chamar Jesus e Jesus foi com ele. O normal era o quê? O normal é ele acompanhar Jesus para algum lugar, né? Aqui está dizendo, e Jesus foi com ele. Aqui a gente vê, irmãos, a solidariedade e a compaixão que Jesus tem para observar e atender ao nosso clamor. Às vezes dá a impressão que Jesus está calado, não é verdade? Às vezes dá a impressão que a gente ora, pede, mas Deus parece que se cala. Parece que Deus não está respondendo. A gente ora, mas não percebe, não sente. Sabe de uma coisa? Jesus nunca está com os ouvidos fechados para não nos ouvir. Ele está sempre com os ouvidos abertos. A diferença é que nem sempre é o momento dele agir. Aqui nesse caso de Jairo, você vai ver que depois que Jesus começa a caminhar com Jairo em direção à casa dele, acontece algo. Esse intervalo aqui, desse espaço que a gente não leu, entre os versículos, depois do versículo 26, 25 até o 34, acontece uma outra história no meio dessa história. É a história da mulher com o fluxo de sangue. A mulher que tinha uma hemorragia, já há 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo. Jesus vai andando com a multidão, ele está indo em direção à casa de Jairo, mas eu imagino a aflição desse pai. Como é que um pai chega numa emergência de um hospital, por exemplo, vocês médicos aí? Chegam aflitos com um filho doente, passando mal, uma emergência, alguma coisa, e imagina você ver alguém, de repente o médico chega, vai atender, mas chega alguém e fala, não, vem cá, que eu tenho uma coisa para te contar, eu tenho uma piada para te contar. Você vai, não é hora de você contar piada, cara. Pelo amor de Deus, minha filha está doente, meu filho está doente. E acontece então esse imprevisto no meio do caminho. Aquela mulher que havia 12 anos estava doente, disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela vai no meio da multidão, vai passando e toca nas vestes de Jesus. Diz a Bíblia que ela foi instantaneamente curada. Quem vai dar amém aí? Dá glória a Deus por isso. Jesus sabe, sente que dele saiu poder, saiu virtude, ele para. Quem me tocou? E os discípulos, mestre, olha a multidão, todo mundo te toca. Como é que você está perguntando quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Ele falou, não, mas esse toque foi diferente. Esse toque é de alguém que tem fé. Esse toque é de alguém, não é aquele que era assim, vamos orar? Não sei, você ora por mim aí. Você ora, meu irmão? Nem vontade tem de orar. Ô, meu irmão, ora, vamos pedir. Não, você ora, você não tem fé. Pede o pastor que ora, que ele tem mais fé do que eu. Às vezes a gente nem não quer tomar nenhum passo, E aí imagina a agonia de Jairo naquele momento. Todo mundo para, Jesus perguntando quem me tocou, e ele, pelo amor de Deus, quase dizendo assim, Jesus, vamos lá, minha filha está doente, ela está já morrendo. Mas Jesus dá atenção àquela mulher, e mais ainda, acontece algo que talvez tenha produzido na mente de Jairo uma confusão muito grande. Jairo viu tudo aquilo. Jairo viu a mulher vir tocar nas vestes de Jesus. Aliás, viu o desfecho disso. Pelas leis judaicas, pelos padrões judaicos. Aquela mulher era uma mulher imunda, porque ela tinha fluxo de sangue que não parava. E todos aqueles que, na condição daquela mulher, tocassem alguém, esse alguém também se tornaria imundo. Ou seja, pelos padrões judaicos, agora Jesus está imundo também. E Jairo, como um homem da lei, como um homem que observava
a lei judaica, como um homem importante da sinagoga, que deveria observar todos os preceitos da lei. Como que Jairo agora poderia explicar, poderia justificar o fato de que ele permitiu que um homem imundo fosse na sua casa e tocasse na sua filha? Vocês percebem agora a guerra na cabeça de Jairo? Talvez ele tenha pensado: meu Deus, o que é que eu faço agora? Um turbilhão de pensamentos, né? Será que eu devo ainda deixar esse homem entrar na minha casa? Ou o que eu vou dizer para os outros meus amigos religiosos da sinagoga? Como é que eu permiti esse homem tocar na minha filha? Como será que não é melhor aproveitar aqui essa confusão e sair de fininho e dar fora? Você sabia que tem gente que nessa hora, ou numa hora como essa, o diabo consegue convencê-lo ou convencê-la de que ela é melhor deixar do jeito que as coisas estão, e eles saem por ali, ó. Quantas vezes a gente diz: olha, vai ter um culto aqui, vai ter milagre, vai ter cura. Você vem, chama alguém e diz: não, acho que eu não vou não tenho fé para ser curado. Sabe, irmãos, eu creio que quando Deus quer fazer algo, até o morto ele ressuscita. Qual é a fé que um morto tem? Qual fé? Qual é a fé que um morto tem? Nenhuma. Alguém teve fé por ele. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já está morta. Aliás, antes que eles cheguem lá, né, chega uma galera, uma turma, e diz para ele assim: por que você incomoda ainda o mestre? Tua filha já morreu. Esquece, para, vai fazer outra coisa, vai enterrar, vai procurar enterrar tua filha. Já viu aquela turma do Correio da Má Notícia, né? Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. A segunda coisa que nós aprendemos com Jairo, irmãos, depois que ele pediu socorro a Jesus, Jairo não recebe palavras negativas. Diga comigo: eu não vou receber palavras negativas. Não receba palavras negativas. Palavras negativas roubam sua fé. Palavras negativas roubam sua bênção. Tenha cuidado com os amigos da má notícia. Eles amam dar más notícias. Eles são assassinos de sonhos. São pessoas que tentam roubar a sua fé, a sua esperança. Jairo tinha um sonho. Qual era o sonho de Jairo? Ver sua filha curada. Você tem algum sonho na sua vida? Você tem algum sonho de ver alguma coisa curada na sua vida? Você tem um sonho de ser curado de alguma enfermidade? Você tem um sonho de ser curado no seu casamento? Você tem um sonho de ser curado na sua alma, no seu espírito? Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Bom, não permita que os assassinos de sonhos acabem com o seu sonho, porque Deus tem prazer em fazer com que os seus sonhos sejam realizados. Diga amém. Seus amigos, os amigos da má notícia, eles podem até interpretar a realidade visual humana, mas eles nunca serão capazes de ver o sobrenatural de Deus na sua vida. É você que tem que dizer, é você que tem que afirmar: na minha vida não. Eu creio que o sobrenatural de Deus vai produzir algo. Eu não sei fazer, mas Deus sabe. Deus é poderoso. Quem crê, diga glória a Deus. Aí dê um aplauso a Jesus. Porque, irmãos, esses amigos da má notícia, eles não somente tentam roubar seus sonhos, eles tentam dizer a você o que você deve fazer. O que os amigos de Jairo fazem? Diz: tua filha já morreu, por que você incomoda ainda o mestre? Tipo assim, né? Não vai perder o tempo do mestre, deixa ele fazer outra coisa. Já foi, já era. Seu casamento já era. Parte para outra, parte para outro. Não é assim que o Correio da Má Notícia fala? Você já gastou tempo demais com isso. Esse sonho já morreu. Sabe, nessas horas, irmãos, assim como Jesus ouviu a mesma palavra daqueles amigos
que vieram dar a má notícia, Jesus também ouviu. Mas Jesus não somente não deu ouvidos, como Jesus disse para Jairo o que ele deveria fazer. Nunca duvide daquilo que Jesus diz para nós. O que Jesus diz é melhor do que os amigos dizem. O que Jesus diz para você é melhor do que aquilo que você está pensando agora. O que Jesus diz para nós é a coisa certa a ser feita. Jesus não acudiu, diz o texto, Jesus não ligou, Jesus não percebeu, Jesus não atentou, Jesus não deu importância ao que aquelas pessoas disseram, mas olhou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo, creia somente. Irmãos, como é difícil crer, sim ou não? É mais fácil a gente descrer, é mais fácil a gente já lamentar, é mais fácil já a gente pensar: eu vou contratar a funerária, agora não tem mais jeito. É mais fácil do que crer. Mas sabe, não é uma questão de ser fácil ou difícil. A questão é, Jesus sabe a dor que a gente passa. E Jesus sabe o que é necessário. Naquele momento foi necessário dizer para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. É isso que nós estamos aprendendo com Jairo. Atente para o que Jesus está dizendo. E o que ele está dizendo é: não temas, creia somente. Diga para o seu vizinho: não temas, creia somente. Irmãos, é a palavra de Jesus que gera fé na gente. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir as notícias, não é ouvir a TV News, não sei das quantas, as notícias da última hora, não é você ouvir os intelectuais, os articulistas dos grandes veículos de comunicação do país. Não são eles que vão te dar fé, é a palavra de Deus que vai levar fé no seu coração, que vai levar você a crer, que vai levar você a passar por aquele momento. Irmãos, imagine que naquela hora que eles chegaram com aquela notícia como um soco no estômago, sim ou não? Sua filha morreu. Está morto. Acabou. É como aquela irmã de Lázaro: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, agora não tem mais jeito. Eu sei, irmãos, que essa é uma hora em que você precisa confiar em Deus. E é difícil a gente acreditar que Deus está no comando. Eu me lembro muito bem disso no dia, na hora, no minuto em que eu recebi a notícia que meu pai havia falecido. Estava no hospital com ele, e eu comecei a ver ele perder a respiração, começou a ficar ofegante, cada vez mais fraca. E eu chamei a enfermeira, e a enfermeira imediatamente levou ele lá para a UTI. Meia hora depois, chega o médico e você já desconfia, né? Ele vem silencioso, esperando, e diz assim: lamento, seu pai faleceu. É um soco no estômago, né? Você não sabe o que fazer. Eu imaginei que foi assim que Jairo se sentiu. E agora? Claro que quando a gente sabe que Deus está no comando, a gente pode até sentir medo, mas a gente sabe que esse inimigo já foi vencido. É um inimigo que pode e já foi vencido. É por isso que Jesus colocou o primeiro, antes de dizer crer, ele disse: não tenha medo. Porque o primeiro inimigo a ser vencido não é o da falta de fé, é do inimigo chamado medo. É o medo de não dar certo, é o medo de não chegar mais lá. É o medo da morte, é o medo da separação, é o medo da perda. Mas importante que a gente saiba que crer, o significado de crer na língua hebraica significa adquirir perseverança, paciência, é firmar-se, é aquietar-se. É uma postura que se opõe ao temor, a temer, a ter medo, a preocupação, a ansiedade. E Jesus então leva Jairo a somente uma coisa: Jairo, tira seus olhos do que é
impossível para você e coloque naquilo que é possível para você fazer, que é crer. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. Quero dizer para você aqui hoje, eu não sei o que você está passando. Deus sabe. Eu quero profetizar na sua vida, de que você só precisa crer. Creia. Creia somente, não tenha medo. Profetize isso para você mesmo, deixe seu cérebro ouvir o que você está dizendo. Eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu vou crer somente. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, o que ele encontra? Ele encontra alvoroço, diz o texto que ele encontrou alvoroço e muito choro. E Jesus, já sabendo o que ele ia fazer, ele não permite que ninguém entre na sala onde a menina estava. Aliás, ele manda que todos saiam. Pedir que todos eles, exceto que ficou com Jesus, Pedro, Tiago e João, somente 3 discípulos, que eram aqueles 3 que mais andavam com Jesus, mais de perto, eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus, e o pai e a mãe da menina. Por que Jesus faz isso, irmãos? Porque Jesus chega e fala: olha, vocês não chorem não, que a menina não está morta, ela está dormindo. E eles começaram a rir de Jesus. Imagina como é que alguém está chorando e de repente começa a rir, né? Estranho isso. Na verdade, naquela época existiam aquelas carpideiras, eram mulheres que eram contratadas para chorar no velório de alguém. Era um costume cultural daquela época. Não sei se faz muito sentido isso, mas era para ter alguém chorando, né? Vai que ninguém tinha vontade de chorar, mas sim, tem alguém profissionalmente contratada para chorar bastante, né? Mas Jesus não deixa, então, que ninguém fique. Sabe por quê, irmão? Jesus não deixa que aquele povo todo ficasse ali, porque ali era um povo cheio de incredulidade. Eles já estavam definidos, eles já sabiam, morreu, agora é chorar e enterrar a menina, e acabou. E Jesus não ia entrar naquela onda, né? Jesus queria levantar aquela menina, ressuscitá-la. O que Jesus faz? Afasta daqui todo mundo que não tem fé, que vai atrapalhar o que Deus vai fazer nesse momento. O que ele faz? Fecha a porta e vai fazer aquilo que ele já sabia fazer. A quarta coisa que nós aprendemos com Jairo é que você precisa se juntar a pessoas de fé. Junte-se a pessoas que têm fé. Se aparte. Não ande com pessoas murmurentas, reclamões, né? Não ande com pessoas que não têm nenhum tipo de fé e debocham até da fé dos outros. Você não pode evitar que as pessoas debochem da sua fé, mas você pode ignorá-las e pode se juntar a pessoas que têm fé e que vão ajudar você a conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem vai dizer amém? Ali na sala de Jairo, a menina agora já morta, ali havia um culto à morte. O velório é um culto, né? Ali, corpo está ali, a alma não está mais, a pessoa não está mais ali. E é por isso que Jesus manda eles saírem, porque, irmãos, a incredulidade é um dos grandes impedimentos à obra de Deus na vida da gente. A incredulidade tem um lugar de destaque como algo muito negativo nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo enumera das 5 principais razões pelas quais o povo de Israel não entrou na terra prometida. Uma delas é a incredulidade. O povo não creu. O povo não acreditou que Deus podia levá-los até a terra prometida, e mais ainda, eles não acreditaram que Deus podia remover os gigantes, as cidades fortificadas. Eles não creram no impossível, porque Deus, milagre, irmãos, não pode ser feito naquilo que é possível. Milagre só é feito no que é impossível. É a matéria-prima do milagre, é a impossibilidade. Não só a Bíblia fala sobre isso com o povo de Israel, mas a Bíblia diz também que no tempo de Jesus, em Nazaré, a cidade onde Jesus se criou, porque ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré e passou provavelmente a sua infância e a sua adolescência
até a juventude nessa cidade chamada Nazaré. Portanto, ele é mais conhecido como o Nazareno. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade dos nazarenos. Porque dizia, mas é esse aqui, Jesusinho, filho de José, o carpinteiro, a gente cresceu junto, de calça curta aqui, jogando, subindo no pé de aí, fazendo brincadeira, não sei o quê. Como é que ele agora pode curar? Acho que não, né? Acho que é um exagero, né? Quantas vezes, irmão, a gente não recebe a bênção porque a gente não acredita. A gente olha para o pregador e fala assim, mas aí não vai sair nada, não. Né? Olha para aquele irmãozinho assim, irmãzinha, às vezes com um cocó na cabeça. Que essa irmãzinha vai sair daí? Vai, se tem Jesus lá dentro, vai sair coisa boa. Vai. Mas eles não creram. Você sabe outro exemplo terrível de incredulidade? Quando a gente vai a Israel, algumas vezes, não todas, mas algumas vezes a gente foi naquilo que hoje é somente ruínas de uma cidade chamada Betsaida. Betsaida hoje não é nada mais, nada menos do que apenas ruínas, escombros de uma cidade que aconteceu no passado, há muitos anos atrás. A palavra de Deus fala sobre Betsaida. Uma vez Jesus está chegando em Betsaida e eles trouxeram um cego para Jesus curar. Jesus não toca ele, nem fala nada. Jesus pega aquele cego pela mão, tira ele de dentro de Betsaida e vai lá para fora da aldeia, e lá Jesus faz aquele famoso lodo no chão e bota nos olhos do cego e pergunta, você está vendo? Ele falou, estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus faz de novo, né, mais um lodinho, põe lá, cospe lá no chão, aquele negócio, né, meio sujo, assim, meio imundo, né? Eu acho que o cego só permitiu porque estava cego, não conseguia ver a lama que Jesus acabava de fazer, né? Colocou lá nos olhos dele, ele, agora eu estou vendo. E aí Jesus, depois de curar o cego, fala, não volta para a aldeia. Por quê? Provavelmente, você volta para lá, você vai se contaminar com essa incredulidade que esses betsaidianos fazem. Jesus chega um dia a dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, Tiro e Sidom eram cidades ao norte de Israel que não eram da terra de Israel, eram cidades pagãs. Jesus está dizendo, se lá em Tiro e Sidom se tivessem feito a quantidade de milagres e de sinais que em vocês, Corazim e Betsaida, foram feitos, há muito que eles tinham se arrependido em saco e cinza. Olha o nível de incredulidade daquela cidade. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Peça ao Espírito Santo para aumentar a sua fé, mas preservar também a sua fé. Não se junte com pessoas incrédulas que não acreditam em nada e só querem debochar da sua fé. Não estou dizendo que você tem que ter inimizade com elas. Estou falando de andar junto. Ande com pessoas que têm fé. Ande com pessoas que creem que Deus vai fazer algo sobrenatural. Creia que junto com pessoas que já determinaram que vão andar nesse nível sobrenatural, que não é nós que podemos fazer coisa alguma, mas Deus é que faz. Deus é poderoso para fazer. E a nossa expectativa está nesse ambiente espiritual. Porque, irmãos, eu creio que assim como Jesus entrou na casa de Jairo, e ele levantou aquela menina e devolveu a seus pais, e a menina já estava com fome, já deu de comer a menina, imagina, né? Quando alguém está com fome é porque está funcionando tudo direitinho, não é isso não, doutora? Não é verdade? Está com fome, eita, ficou bom, já está ficando bom, né? É um bom sinal. Pois é, a menina já estava com fome, dá de comer a menina, e todas aquelas pessoas que estavam ali para chorar, estavam ali para lamentar, tiveram que parar. Por quê? Porque numa casa, uma casa não pode continuar enlutada depois que Jesus Cristo entra nela. Sua casa nunca mais vai ter luto. Sabe por quê? Porque até na hora da morte, até na hora em que algum de nós ou algum dos nossos entes queridos vão partir para a eternidade,
até nessa hora a gente sabe que aquilo não é uma perda, mas é uma partida por um pouco de tempo. Porque em breve nós vamos nos encontrar novamente. É por isso que no velório de crentes em Jesus Cristo, não estou falando de evangélicos, não, estou falando de crentes, gente que crê em Jesus. Nem estou falando de católico, nem de religioso, de nada. Estou falando de gente que crê em Jesus e que entregou sua vida a Ele. Tem certeza da sua salvação. Nesses velórios você vê, tem choro, tem lamento, lamentamos a perda de um ente querido, tem, mas não tem desespero. Não tem desespero, porque a gente sabe que a gente vai se ver novamente. É só um até logo, é só um até breve. Logo, logo nós estaremos juntos outra vez. Por isso que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra na casa de alguém, essa casa e essa pessoa não vai mais viver de luto. Jesus muda a história. Vamos chamar a banda aqui rapidamente, por favor. Um dia, os apóstolos de Jesus disseram para o Senhor assim, está lá em Lucas 17:5, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte ou essa árvore: sai daqui e vai para o outro lado. Isso vai acontecer. Mas eu confesso a vocês uma coisa, eu já tive muita vontade de fazer esse teste. Eu já olhei assim, acho que ninguém está vendo aqui, eu vou... Sai daqui agora e vai para o mar. Eu já tive vontade, não fiz ainda não, sabe? Mas quem sabe um dia a gente vai fazer isso. Mas também tem aquele propósito, né? Para que vai fazer isso, né? A fé da gente tem que ser aplicada em algo que tem um bom propósito. Se é para abençoar alguém, se é para resolver algum problema, Deus está atento para nos ajudar. Você está passando por luta, meu irmão, peça socorro a Jesus. Você precisa de realizar um sonho, peça socorro a Jesus. Jesus é o socorro bem presente. O Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, nós não vamos temer. Em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida que você não vai ter medo mais. O medo já foi crucificado com Jesus. O medo já foi vencido na cruz do Calvário. E agora nós podemos crer somente. Crer somente. Quero orar para Deus nos ajudar a aumentar a nossa fé. Quero fazer essa oração que os apóstolos fizeram. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Nós cremos, Senhor, mas nós queremos crer mais. Eu quero crer mais, eu quero avançar mais, eu quero realizar mais sonhos, eu quero andar num outro ambiente, num outro nível de crer que o Senhor é poderoso, mas o Senhor vai fazer e o Senhor está fazendo. E se você deseja essa porção de fé maior, esse nível maior de fé, esse grão de mostarda, Senhor, nos dá esse grão de mostarda de fé. Então fica de pé onde você está, nós vamos orar agora.